Passos firmes altaneiro, João Cândido Marinheiro. Unidade de mobilização nacional pela anistia. Tem o seu nome gravado em ouro bordado na luta pela democracia. Mãos unidas, peito forte, a vitória é nosso norte. Na defesa do nosso amado chão. Passo firme e altaneiro, João Cândido Marinheiro, patrono do nosso pavilhão. Passo firme e altaneiro, João Cândido Marinheiro, patrono. Companheiro, qual o seu nome, idade, posto, força e natural de onde? Meu nome é Ivanildo José Vanderlei, né? Posto meu natural de Pernambuco, posto social atualmente, né? Antes de ingressar na Marinha, exercia alguma atividade? Eu era estudante profissionalizante de mecânica. Você é de origem de qual escola de aprendiz marinheiro? Escola de aprendiz de Olinda, Pernambuco. Me fale sobre seu tempo de internato na Escola de Marinheiro de Pernambuco. Como foi o seu curso? Eu entrei em 1961, me formei em 1963, né? Na área de máquinas. Você foi classificado para a área de máquinas. De máquinas. E sua classificação na escola foi dentro dos limites? Como é que foi? A classificação foi boa, né? Eu fui da minha turma de máquina, eu fui número 11. 11. Muito bem. Terminado o seu curso na Escola de Pernambuco, 63. Em 63, você embarcou em qual navio? Qual foi o seu primeiro embarque? Bom, primeiramente eu vim para aqui, né? Para o Rio de Janeiro, né? Onde eu... Certo? Para o Rio de Janeiro e embarquei no navio Ajuricaba, né? Primeiro navio. E servi como ordenança do contra-almirante. Então você era cafiado, a ordenança do contra-almirante. E se viu quanto tempo no Ajuricaba? Servi até um ano, né? Quando o navio Paraíba, né? Iam passar 3 meses para a reforma e eu pedi ao almirante para poder ficar nesses 3 meses, porque era dispensado, né, de dar serviço, como não dava serviço. Você é praça de 63, o movimento foi em 64, então você foi chegando e logo se envolvendo no Sindicato Metalúrgico. Você participou do Sindicato Metalúrgico? Estava presente no Sindicato Metalúrgico? Não, eu quando exatamente esse ponto que pouca gente entendeu, por que eu me envolvi. Primeiro porque eu fui para o navio que ia para Pernambuco. Eu era sócio do metalúrgico, né? Mas ia lá só para estudar. Não tinha tempo de ir. E quando eu cheguei no CT Paraíba, no outro dia teve um movimento de motim. E eu aí fiquei incluso, né, no movimento. Esse motim foi a bordo? Foi a bordo do navio. Você não participou do sindicato? Não participei. Sim. Talvez meu caso seja pior, né? Certo. Por isso que eu fui expulso. E nesse movimento do navio, quantos marujos participaram disso? Foram 29 marinheiros.
29 marinheiros. Você foi chamado para prestar inquérito no inquérito policial militar e foi logo afastado ou demorou algum tempo para ser afastado? Eu fiquei um tempo lá no navio submarino, né? Lá na ilha. E de lá eu fiz vários depoimentos, né? Oficiais, inclusive me impressionando que eu lia livro do comunismo, né? Comunista, de Cuba, da União Soviética. E eu falei a verdade, que não tinha lido esse livro. Eu participei, era só do sindicato, do metalúrgico, porque fui para estudar, para fazer meu supletivo, né, e fazer faculdade. Foi esse meu argumento. Depois dali, depois do depoimento, eu fui desligado para ficar na Quartel Marinheiro, no Brasil. Você foi desligado por ex-ofício ou foi condenado? Eu fui condenado, né? Isso depois que eu fui expulso, né? Depois da expulsão. Eu primeiro fiquei lá dando serviço normalmente. Quando eu fui expulso da Marinha, eu fiquei como na vida civil, né? Já aguardando o julgamento. Só que teve vários julgamentos e eu não me apresentei. Porque eu tinha certeza que ia ser condenado. Né? Quando eu fui expulso, eu tinha certeza que ia ser condenado. Então, o que aconteceu? Eu não fui. Então, fui condenado por revelia, né? Por não ter participado do julgamento. 5 anos de cadeia, né? Reclusão. Então, você foi condenado a 5 anos? 5 anos. Sim, e dessa pena caiu ou você cumpriu ou foi? Não, eu não apresentei e fiquei praticamente na clandestinidade durante 1 ano, né? E através de um amigo meu que era militar, eu tenho toda a documentação, né? Sem a Marinha saber, entendeu? Só meu certificado que me deram o certificado amarelo de expulsão. E eu me formei, aí para por aí? Não. Pode continuar. Eu me formei, nesse intervalo, fiquei 1 ano, né, tirando documentação, entendeu? Depois de 1 ano, eu fiz um curso no Senai, de 6 meses, de soldador, né? Aí já ingressei na primeira firma, o Arte Martins. Trabalhei lá durante 4 anos. Nesses 4 anos, com 2 anos, eu fiz um curso de torneiro mecânico, certo? Aí passei para outra profissão, né? Como torneiro. Trabalhei mais 2 anos. Nessa formação, eu saí dessa empresa e fui trabalhar em outra empresa, chamada Cisper, né? Uma fábrica que era ligada fabricação de vidro, mas eu era mecânico, né? Torneiro mecânico. Fazia aquelas peças para de molde, né? Formas de molde, onde eu trabalhei 22 anos. Você trabalhou 22 anos... Nessa outra empresa e a segunda empresa. Muito bem. Quando você tomou conhecimento da anistia e se achegou à UNA para mover o seu processo de anistia? Anistia. Bom, exatamente isso aí. Quando foi a anistia em 79, eu já estava participando do movimento, né? Da anistia. Eu já estava participando do movimento de pessoas que estavam já pressionando, né? O governo militar, que foi o Figueiredo, né? Figueiredo. E aí eu vi a anistia, foi quando eu vim participar de associado da UNA, né? Da UMNA. E aí eu comecei a conhecer sobre a anistia, passar do movimento. Quando eu vim nessa época, eu já entrei como sindicalista, né? Entrei como sindicalista, não sei se vai
vai entrar aí no assunto. Pode ser? E aí eu entrei a partir de 1980, eu já entrei como sócio do sindicato, né, dos vidreiros, né? Foi que eu entrei como diretor em 83, né? 83 como diretor, 3 anos, né, de mandato. Eu já assumi no segundo mandato, né? Eu já entrei como presidente. Concorri à presidência, né? Aí entrei em 86, 89 e 89 e 92. Muito bem. Quando você entrou... 2 mandatos como presidente. Quando você entrou com o seu processo de anistia, que ano foi? Em 80 e, se eu não me engano... 85. 85, 84. Você no processo do MIN, foi 85. Então, paralelamente ao seu trabalho, você já tinha entrado com ação na justiça pedindo seus direitos de anistiado. De anistiado. Em 85. Quem foi seu advogado? Doutor Sena. Doutor Sena. Sena Lourenço Sena. Você foi anistiado em que ano? Já com outro advogado, né? Saí, já foi com o doutor Sena, foi com o doutor Gerson, né? Em 1989. 1998. Você, se eu não me engano... Pode corrigir isso aí, né? Você é um dos sócios antigos da UNA. Você se associou em que ano à entidade? Em 1980. Então é um dos sócios antigos. Antigo. Muito antigo. Você sempre participou da diretoria da UNA? Sempre participei. Inclusive, quando eu já era presidente da UMINA, né? Eu já participava do desenvolvimento direto já, né? Para 85, que não aconteceu. Eu já fui convidado para participar de uma chapa, né? Como diretor do setor departamento político. Né? Na UNA? Na UNA, como presidente do sindicato dos vidreiros, né? Já entrei inclusive o Coutinho era desse departamento. Eu trabalho com o Coutinho e outro, não estou lembrado quem eram outros companheiros, mas a gente trabalhava nesse departamento, né? Político. Né? Departamento político. Fui várias vezes a Brasília, né? Como diretor da UMINA. Nem sei quantas vezes, mas já perdi até a conta. Eu ia como sindicalista e ia como diretor da UMINA, né? A gente ia de ônibus, né? Participando daquele movimento da greve, né? Certo? Em 80 antes de 85, né? 85, 84, se eu não me engano, foi isso? Primeira greve. A UNA foi fundada em 83. Você, em 80, você participava de movimentos, mas não era a UNA ainda. Talvez fosse um grupo, reunidos, tentando formar uma entidade, né? Exatamente. Então, você é um dos sócios fundadores da UNA? Correto, exatamente. Você é o sócio fundador da UNA. Em 79, houve aquela greve de fome em Brasília. Eu estava lá. Você estava lá, 79, né? 79. Mas por você, o Gonzaga, eu acho que Porfírio participou também, se não me engano, né? Eu creio que aquele ali, o Daci estava com a gente, o filho, o Agatângelo. Teve até uma divergência no ônibus sobre o documento que a gente tinha preparado e foram retirados, né? Foi nesse período aí, nesse momento, que o deputado Flávio Ramalhete chamou você e disse: olha, vocês são grupos organizados sem nenhum peso político, não vão conseguir nada. Vocês voltem para o Rio, tem que se organizar em grupo. Foi quando vocês vieram para cá e fundaram a UNA em 83. Não é isso aí? Mas antes fizemos essa greve de fome lá no Brasil, né? Mas a greve não era ainda, a UNA não existia ainda. Existia, era um grupo que tentava... Um povo que estava eu não estou bem lembrado agora essa parte, né? Eu sei que eu participei diretamente logo após a anistia, né? Eu já estava ligado com o PDT, né? O Brizola, entendeu? Já era também, vamos dizer assim, era um participante, né? Desses políticos, né? Que foram expulsos, né? Foram asilados, né? E eu era muito assim,
ligado ao partido do Brizola, e eu me incluí, né, nessa bandeira, né, nessa luta. Né? E fiquei em Mão Direta já, depois, e outros movimentos. Então você já era um marinheiro politizado, você... Antes não era não, mas depois eu aprendi, né? Eu aprendi no meio dos movimentos sindicais. Era filiado ao meu sindicato, já era filiado da CUT, entendeu? A gente já tinha... fomos a São Paulo várias vezes, quando Lula ainda era presidente, certo? Isso antes da anistia, né? E o Lula foi, se não me engano, já foi preso quase em 80, se não me engano. Foi 10 anos depois, né? Parece que foi isso. O Sindicato de Metalúrgica, o Lula, ele foi afastado nessa época, né? Em 80. Bom, você sabe que você é muito importante para a UNA, mas você vê alguma importância da UNA para você na sua luta pela anistia? Olha, eu vejo que a nossa luta, ela deve continuar, né? Nós temos ainda muitas coisas, muitas conquistas, né? Para lutar, muitas coisas que a gente não alcançamos. Por exemplo, tem pessoas que não receberam, por exemplo, os precatórios, certo? Tem pessoas que ainda não receberam as suas portarias, né? Ainda estão lutando, né? Na Comissão da Anistia. Eu, por exemplo, eu não assinei o termo de adesão. Então eu fui assim, atingido politicamente, né? Pela Marinha, de que essas pessoas não teriam direito, né? A receber nada, né? A não ser na justiça. Entendeu? E foi quando, em 2002, a gente chegamos a alcançarmos a anistia pela comissão, mas em 98, né, nós conseguimos eu consegui a anistia pelo judiciário, né, pela ação ordinária, correto? Você conseguiu pelo judiciário e posteriormente veio a ser anistia anistiado em 2002. pela comissão da anistia em 2002. 2002. Simplesmente pela ação ordinária, eu fui suboficial sem os proventos, né? E na comissão de anistia eu consegui, foram dados os direitos, os proventos de um posto a mais, que foi o posto de segundo-tenente. Muito bem. Você, companheiro Ivanildo, o que você acha dessa atitude da UNA em gerar esses depoimentos, essas entrevistas para criar a memória da UNA? O que você acha disso? Eu acho que a gente somos cada um de nós representando uma história, né? Uma história de pessoas que já partiram, né? Pena que as pessoas que já partiram não podem dar esse testemunho, mas eu acho que para cada um de nós que estamos vivos, né? É importante, né? Para nossos filhos, nossos netos, entendeu? A gente ter uma história, né? Para que os nossos... As minhas filhas, né? Já sabem essa história, né? Mas meus netos ainda não sabem, né? Então a gente tem vamos dizer assim, essa gravação vai ser importante, né? Para os nossos netos. As minhas filhas já conhecem. Inclusive a minha filha mais velha, né? Ela já foi sindicalista como funcionária como é que chama? Dessa aviação, a TANA, a outra... Gol. Né? Eu trabalhei 5 anos e eu escrevi alguma história, né? Como sindicalista, né? Para ela, né? E ela já foi também diretor sindical nesse tempo, nesses 2 anos que ela saiu da Gol. Isso foi importante, a minha história que eu passei para ela, né? Entendeu? Ô, Ivanildo, você sabe que
o Anselmo Maria Pereira Classe, chamado pela empresa de cabo, em parte ele maculou muito a nossa história com a traição dele. Né? Certo. Ele nos traiu, isso leva a imprensa a achar que ele até já entrou na Marinha já como agente da CIA, o que eu acho impossível colocar um grupo 17 como agente da CIA. E ele nos traiu, inclusive, com isso causando a morte da própria esposa, grávida de 7 meses. O que você achou, o que você acha disso? Eu acho que tudo que algumas coisas que eu escrevi no livro, né, é verdade, né? Só que ele mentiu, que ele disse que a esposa não estava grávida, não é isso? Ele mentiu. E o que eu entendo, assim, que eu conhecia pouco o Anselmo, né? Que eu não participava muito das assembleias, mas o que eu entendi é o seguinte, que ele no início, ele era um marinheiro que ele tinha boas intenções, mas ele foi comprado, né? Tanto primeiramente pelos oficiais da Marinha, certo? Ele mudou o comportamento como militar, né? Ele mudou, ele passou para o outro lado, né? Ele foi para Cuba, né? Voltou, disse que Cuba não servia para ele, então ele mudou. Ele se viu, ele fez o curso de guerrilheiro, mas ele mudou totalmente o seu comportamento, né? O modo de ser. Ele passou a ser um Anselmo dos oficiais, um Anselmo da CIA, né? Porque a CIA praticamente, né? Ela tomou parte diretamente do golpe militar, né? Golpe militar, porque a CIA, em todos os golpes que houve nos países latino-americanos, né? A CIA estava envolvido. E não foi, o Brasil não ficou atrás, né? O Anselmo, praticamente, ele foi uma das pessoas, vamos dizer assim, responsável, né? Pela traição. Eu acho que foi uma traição, mas ou ele morria, né? Ou ele continuava vivo. Para ele continuar vivo, ele tinha que trair, né? A associação, a entidade, o corpo, né? De marinheiro, né? Então ele traiu, né? Ele traiu, mas ele hoje está aí. Escreveu esse livro, né? E nós temos que repudiar, né? Esse livro. Repudiar, inclusive, sei lá, pegar a OAB, a gente fazer uma entidade como entidade, né? A gente não podemos ficar, vamos dizer assim, ligado a esse livro do Anselmo, né? Eu li o livro chamado As Verdades, Minhas Verdades, do Anselmo. Ele gostou e o livro é de um cinismo muito grande. Em nenhum momento ele se diz arrependido, nem se coloca como traidor. Ele acha que ele mudou de posição, ele saiu do mal para o bem. Então eu acho que ele é muito cínico quando ele chega a incorporar tudo isso aí, dizer que saiu do mal para o bem. Se ele traiu alguém, ele traiu foi a pátria dele, não os marinheiros. Ora, ontem aqui, deu depoimento, foi entrevistado o nosso companheiro José Cerezo. E ele falou no depoimento dele, que ele assistiu o companheiro dele morrer, torturado com pancada na nuca, e não dedurou ninguém. Que não dedurou, não abriu a boca para falar. Falou que a única coisa que ele dizia é que não falava com torturadores. Então você veja que depende de cada um. Não é porque o cara vai morrer que ele vai trair. Tem cara que morre e não trai. Esse companheiro chamado Milton, do Cerezo, ele morreu na pancada e não traiu. Eu acho que o Anselmo, na realidade, ele era um líder sem coragem, sem capacidade de liderança. Ele era eloquente, falava muito bonito, ele tinha um elemento que tinha um grau de cultura mais elevado que nós, entendeu? Por isso ele sobressaía, mas não via neles qualidade de liderança para ir à luta. Ele não era um líder sem capacidade de lutar. Só isso aí. Você, como um elemento politizado, você tem 8 minutos para falar em tema livre sobre política. O que você acha? Bom, eu assim, da política, assim, atualmente, eu estou, assim, afastado devido à situação política atualmente que a gente tem presenciado, né?
corrupção, entendeu? De pessoas que a gente confiava, né? Confiava, e que a gente tivemos muitas frustrações, né? Agora, recentemente, ontem, houve essa tendência de evitar, né? Decisão do TCU, colocando a Dilma como responsável pelo gasto excessivo, né? De 101 bilhões, né? De reais acima do orçamento, né? Que a nação, o Brasil, não era para ter gasto. E ela gastou com coisas que não era para ter gasto. Ela fala que foi com Bolsa Família, que foi com Minha Casa Minha Vida, mas eu acho que tem muita coisa por trás disso aí, né? A gente sabe que nós vamos conhecer muitas coisas com esse levantamento que os partidos da oposição exigiram, que o Supremo já até liberou, que a Polícia Federal examinasse, né, os gastos, o que a Petrobras gastou com a Dilma, né, nessa campanha para presidente, né, de 2014. Campanha. Foi muito dinheiro, foi pouco. E o que a Petrobras gastou não foi somente com os políticos, né, como está o presidente da Câmara, né, que ele exigiu 5 bilhões de dólares, e outros políticos, Renan Calheiros. Mas eu creio que a presidente Dilma, ela como a candidata de Lula, e ela foi a pessoa que também gastou dinheiro na sua campanha, né? E nós vamos ter muita surpresa, né? De acordo com os dias, né? Que vão acontecer, né? Os fatos, né? da divulgação que de fato que aconteceu na campanha da presidente Dilma. Ivanildo, veja só. No caso de ser constatado que houve irregularidade no gasto de campanha, então nesse caso serão, sofrerão impeachment a presidenta e o vice, porque é a campanha dos dois. Sim. Aí assumiria o presidente da Câmara, que é o outro também que está para ser cassado, porque já foi provado que ele tem dinheiro na Suíça não declarado, dinheiro ilícito. Qual deles? Então como é que fica isso? Todo mundo que está na cadeia de sucessão tem problema com a justiça. Como é que fica isso aí? Eu estava, minha visão, pela Constituição, né, seria o vice. Mas o vice está na mesma chapa. Se ela for cassada por ter gasto muito da campanha dela, dinheiro não justificado, o excesso, serão caçados ela e o vice. Nesse caso, o presidente da Câmara tinha assumido, também dá para ser caçado, brevemente. É difícil, né? Eu estou me baseando no presidente Collor, né? O presidente Collor, ele foi caçado. Mas o presidente Collor foi diferente. O que houve de irregularidade do presidente Collor foi só dele, não foi do vice. Foi o negócio da compra da Elba, aquela coisa toda, que gerou o impeachment dele. Mas aí não afetava a chapa, era só ele. Nesse caso, assumiu o vice. No caso aqui, em questão, quem assume é o presidente da Câmara, que também deve ser cassado, porque está envolvido com esses propinodutos também na Suíça. Bom, então, devido a esse impasse, né, nós temos que acreditar no Congresso, certo? Para saber quem vai decidir vai ser o Congresso, né? O TCU já colocou que ela passou por uma despesa além daquilo que, né, planejamento de 2013, né? Então o orçamento ela ultrapassou, correto? Então, quem vai decidir vai ser o Congresso. Então nós temos que, nós como entidade, nós temos que tomar uma posição, né, como entidade. Nós sabemos que nós temos uma divisão aqui, né, na entidade, mas nós temos que ter uma proposta única, né,
de levarmos ao Congresso Nacional para saber o que a gente vai apoiar. Hã? Qual seria o nossa proposta? É apoiar o presidente da Câmara, que também já está comprometido? Né? A nossa proposta, eu acho o seguinte: nós temos que pautar pela lei. A lei fala o seguinte: você não pode ser julgado por mandatos anteriores. O que aconteceu não foi nesse mandato. Ela não pode perder esse mandato, por isso que aconteceu no mandato anterior. Então, diante desse mar de lamas, não há sucessor para ela, praticamente nenhum que seja puro. Então, para mim, ela deve continuar. Não deve haver impeachment para ela. É o que eu acho. Entendeu? Eu não vejo ninguém com qualidade para melhor do que ela. Não vejo ninguém melhor do que ela para assumir esse país. Eu digo assim, eu tenho uma visão de tipo assim, como eu acabei de falar, né? Não é somente esse é um dos pontos que está exatamente atingindo, né, o governo dela, né, na campanha de 2014. Mas veamos que nós tenhamos uma avaliação da campanha que saiu o dinheiro da Petrobras. Então eu acho que vai atingir ela, vai ser vamos dizer assim, uma falta muito, qual a palavra que eu vou dizer? Seria uma palavra, seria difícil ela seguir o governo. Ela deve renunciar, do meu ponto de vista, porque por enquanto está em 101 bilhões, mas se a Petrobras gastou dinheiro na campanha, vai ser um problema sério. O povo na rua é que vai decidir, viu? Não vai ser o Congresso, não. Vai ter um problema que a gente vai ter muitas manifestação política, né, do povo, né, nas ruas, e aí vai ter consequência dela até renunciar o cargo de presidente. Ô Ivanildo, você veja em que situação nos encontramos. José Genuíno, José Dirceu, 2 ex-guerrilheiros, homens que lutaram contra a ditadura, foram presos, torturados, que muito serviam ao governo, lutaram pela redemocração desse país, se envolveram nessas falcatruas. Presos, condenados e presos. Isso realmente nos faz lembrar o Rui Barbosa, quando ele disse: o homem chega ao ponto de sentir vergonha de ser honesto, porque você só vê podridão. As pessoas deviam que aprender muita coisa em ética. Certa feita, um velhinho chegou para o neto e falou assim: meu neto, dentro de nós existem 2 lobos brigando. Um é o mal, representando a ganância, o ódio, a roubalheira e tudo de mal que existe nesse mundo. O outro é o bem, representando pela paz, honestidade e a igualdade social. Aí o netinho perguntou para o velhinho, disse: qual vai vencer? Ele disse: aquele que você alimentar. Então é isso aí, o que falta ao povo, aos nossos políticos, que são homens tirados da sociedade, na realidade os políticos saem da sociedade, é que está tudo podre, está tudo caindo de podre. Eu estava escutando agora na Band o Boechat falando que esse Congresso parece mais com milícia. Se aproveitaram de tudo, quer levar vantagem em tudo. A presidenta fez uma distribuição de ministérios, contemplou o PMDB com 7 ministérios, um a mais, e não estão conseguindo negociar para resolver os impasses. Então isso é vergonhoso. O seu tempo está terminado, eu lhe agradeço pela valorosa contribuição e muito obrigado. Passos firmes altaneiro, João Cândido Marinheiro.